Alguns carros são só carros, caixas de metal sobre rodas, nada de especial. Mas alguns viram lenda, tipo o Mitsubishi Eclipse do primeiro filme Velozes e Furiosos. Não era o mais rápido nem o mais caro, mas foi o carro que começou tudo. O Eclipse verde berrante do Brian O'Connor foi nossa porta de entrada para um mundo de velocidade e perigo. Aquela pintura radioativa? Inesquecível. Não era uma Ferrari ou um muscle car, era um coupé japonês, transpirando o estilo tuner dos anos 2000. Para uma geração, esse Eclipse foi a faísca que acendeu uma cultura automotiva global. Ele uniu dois mundos, a lei e os rachadores de rua. O carro tinha que ter a aparência, rápido, barulhento e chamativo. A equipe de produção acertou em cheio, fazendo do Eclipse um personagem por si só. A jornada dele espelhava a do Brian, ambicioso, meio bruto e desesperado para se provar. Desde sua introdução dramática até seu fim explosivo, o Eclipse foi testado e, no fim, sacrificado. Décadas depois, as pessoas ainda falam dele, não só pelo nitro, mas pela história que ele contava. Era mais que um adereço. Foi o começo de um universo cinematográfico. O Eclipse virou um símbolo de velocidade, ambição e o nascimento de uma lenda. É por isso que ele ainda é lembrado. A máquina verde não era só um carro. Foi o início de tudo. Por que um Mitsubishi Eclipse? Em 2001, a cena automotiva estava mudando. Os importados japoneses estavam dominando. O consultor técnico do filme, Craig Lieberman, sabia que o Eclipse era a pedida para os tuners, acessível, estiloso e fácil de modificar. Brian O'Connor precisava de um carro que se encaixasse no seu papel de infiltrado, nem muito chamativo, nem muito exótico. O Eclipse era o carro perfeito para um rachador de rua novato que queria se enturmar. Mostrava que ele tinha bom gosto, mas não era o rei das ruas. O próprio Eclipse modificado de Lieberman inspirou a escolha do filme. A equipe de produção conseguiu vários Eclipses de segunda geração usados, exatamente como rachadores de rua reais fariam. Isso adicionou autenticidade. Não eram carros de showroom, mas sim montagens do mundo real. O final dos anos 90 e o início dos anos 2000 foram a era de ouro do tuning de importados, e o Eclipse era uma estrela. Ao colocá-lo em destaque, os cineastas capturaram um movimento cultural. O Eclipse não era apenas um carro, era um símbolo de uma nova era. Ele disse ao público em todo o mundo: a cultura automotiva havia mudado. O pequeno Mitsubishi verde virou um superastro internacional. Carro certo, na hora certa. E mudou tudo. Vamos ser sinceros, o Eclipse do filme era tudo sobre a aparência. Aquela pintura verde personalizada e os adesivos de ninja, instantaneamente icônicos. O body kit Bomex, o aerofólio gigante da APR e as rodas Axis de 17 polegadas faziam parecer o sonho de um rachador de rua. Por dentro, bancos Sparco, um painel personalizado e um laptop para tuning completavam a fantasia. Debaixo do capô, nem tão selvagem. O carro principal tinha um motor padrão, sem turbo. A maior parte da potência era mágica de cinema. Os carros de dublê eram modelos básicos, escolhidos por orçamento e disponibilidade. O sistema de nitro, real, mas só para jatos de gás vistosos. A tomada de ar no teto, puro estilo. O carro era uma ilusão, feito para parecer rápido, não necessariamente para ser rápido. Hollywood dublava os sons do motor de carros mais potentes, mas isso não importava. O Eclipse era uma fantasia, uma visão do que um carro de corrida de rua poderia ser. Não era sobre tempos de volta, era sobre criar um ícone. Os construtores tiveram sucesso. O carro virou uma lenda, mesmo que fosse mais show do que desempenho. E foi isso que o tornou inesquecível. O grande momento do Eclipse, sua chegada dramática ao mercado do Toretto, pintura verde brilhando, pronto para correr.
Brian desafia Dom, apostando o carro em um movimento ousado. O primeiro racha de rua é puro cinema nitro, gráficos selvagens e o infame aviso de perigo ao coletor. Brian perde a corrida e o carro, mas ganha o respeito de Dom. A destruição do Eclipse pela gangue de Johnny Tran é um final chocante e emocionante. Sua jornada marca a transformação de Brian e o início de uma nova família. Se você fosse a uma concessionária Mitsubishi no final dos anos 90, o Eclipse não se parecia em nada com o carro do filme. Os modelos de fábrica eram discretos, sem verde neon, sem body kits selvagens. O carro do filme era um modelo RS básico, tração dianteira, com potência modesta. A verdadeira estrela do desempenho era o GSX Turbo, tração nas 4 rodas, nascido para rallies. O Eclipse do filme era pura aparência, pouco desempenho, um truque comum de tuners. Mas as modificações do filme transformaram um coupé comum em uma estrela. O Eclipse vendeu um sonho com imaginação e um orçamento de Hollywood. Tudo era possível. O impacto do Eclipse verde foi instantâneo. A cultura de importados explodiu no mainstream. De repente, todo mundo queria um carro esportivo japonês. O filme ditou o estilo body kits, aerofólios, neon, gráficos selvagens. O Eclipse virou um carro de pôster, inspirando fãs e impulsionando vendas. O visual se espalhou para videogames como Need for Speed, Underground, mantendo a cultura viva. O filme democratizou a personalização de carros. Qualquer um podia sonhar grande. Claro, algumas modificações eram impraticáveis, mas a influência foi enorme. O Eclipse tornou a cultura automotiva acessível e emocionante para uma nova geração. Não era sobre ter o carro mais rápido, era sobre criatividade e paixão. O Eclipse foi o ícone de um movimento. O que aconteceu com os Eclipses do filme? O carro principal foi repintado e reutilizado na sequência, depois restaurado ao seu verde original. Em 2022 ele foi vendido em leilão por mais de $170 mil. Um verdadeiro pedaço da história do cinema. Curiosidade: o carro do filme tinha tração dianteira, mas algumas cenas mostram ele queimando os pneus traseiros. Clássico erro de Hollywood. O adesivo original deveria ser prata, mas o diretor queria algo mais ousado. Daí, o Ninja Verde. O Eclipse lançou uma franquia, definiu uma geração e transformou um humilde coupé em uma lenda. Mesmo depois que a Mitsubishi aposentou o modelo, o carro do filme vive como um símbolo do início da saga. Foi o carro perfeito na hora perfeita. Um flash verde que deu início a um fenômeno global. Qual o seu momento favorito do Eclipse? Deixe nos comentários e siga Roda Turbo.